Bem, continuando aqui os nossos assuntos, né? Já tem dois vídeos aí de hoje para vocês apreciarem. Finalizando o assunto que a gente teve no vídeo passado, nós escolhemos estar aqui, tá? Escolhemos e assim vai ser até o fim dos nossos dias, a consequência das nossas escolhas. O assunto do vídeo hoje, ele vai estender um pouco para outras ideias, né? Mas que vai de encontro a tudo que a gente tem falado aqui nas últimas semanas. Ontem eu estava assistindo o filme Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. Quando você assiste aquele filme, eu achei muito interessante que ele explora uma coisa muito diferente. Ele ativa gatilhos de uma forma diferente em relação a quando nós falamos dos fractais aqui, né? Para quem se lembrar, eu já falei muito da série do Loki aqui. Se você assistir a série do Loki, ele explica tudo como funciona esse universo. Eu acho que de todas as séries e filmes que eu já assisti, é o mais completo, inclusive tem um resumo aqui no canal bem explicativo do que se refere cada coisa que acontece lá. Então, nesse filme lá do Em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, eles exploram a existência de multirrealidades e que mesmo assim, por dentro dessas realidades, você pode navegar nelas e através dessas conexões você pode acessar as consciências das pessoas nos outros universos, né? E aí, como eu falava agora há pouco sobre o fato de nós escolhermos estar aqui nesse jogo, vai muito de encontro com o que acontece nesse filme, porque lá dentro existe uma sociedade, os Alpha. Alpha, gente, esqueci o nome, é Alpha alguma coisa. Enfim, é Alpha. Aonde eles se comportam como os moderadores desse jogo aqui. Lembra que eu falo muito que o jogo chamado Terra, ele tem os seus moderadores, os seus controladores e os seus dominadores. Então é muito fato você observar ali que a presença daquelas pessoas que ficam se conectando nos corpos umas das outras, transmitindo suas consciências para outros corpos em outros universos, eles exemplificam muito aquilo que eu falo aqui dos controladores desse universo aqui. Ali você pode ver que existe uma luta incessante, cara, para mostrar, para não deixar que as pessoas descubram a verdade, que é o caso que acontece lá com a. Deixa eu ver como é que chama o nome da menina aqui, que eu esqueci o nome dela, cara. Como que é o personagem dela aqui? Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Da Evelyn, isso mesmo. Então o personagem da Evelyn, ele passa o tempo todo vivendo aquela experiência que até então era desconhecida, aonde ela conseguia acessar as outras consciências de outros universos. Só que era diferente, né? Ela conseguia fazer um upload, um download das consciências de tudo que elas aprendiam nos outros mundos e ao mesmo tempo ela poderia se conectar com todas essas consciências, né? Então isso prova mais uma vez aquilo que eu sempre falei nesse canal aqui, né? Eu acho engraçado que desde quando eu comecei a falar sobre paralelismo, sobre multirrealidades aqui, muitas coisas começaram a fluir nesse mundo aqui, né? Muitas coisas, muitas pessoas começaram a falar as mesmas coisas, né? Como eu sempre digo, as experiências que eu vivo me mostram tudo o que acontece, tudo. Não adianta você acreditar que você está vivendo só uma experiência aqui nesse mundo. Existem vários outros de você. Porque se você lembrar aí do Hugh, acho que é Hugh Everett III, ele fala que em cada momento da sua vida que você faz uma escolha, você criou uma ramificação de uma outra realidade. E é basicamente isso que a gente vê o filme de Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo explorando. Basicamente, ali você pode ver que existe um diálogo com a Evelyn e o Waymond, que é o marido dela, numa outra realidade onde eles não se conheceram. Mas, se você observar o diálogo que eles têm, eu vou até ver se eu consigo colocar como capa desse vídeo aqui a cena, porque vocês saberem do que eu estou falando. Existe uma cena onde eles estão em um universo onde eles não se casaram, não tiveram filhos nem nada.
E ali você pode ver que eles têm um diálogo sobre as outras realidades que já aconteceram. Porque nós, como espectadores, estamos vendo uma das realidades, né, que está sendo apresentada. E ela parece estar muito numa linha do passado. Porque quando você vê a Evelyn e o Waymond num outro universo onde eles são famosos, bem-sucedidos, o próprio diálogo que eles têm falam disso. Ah, se nós tivéssemos vivido uma vida, nós estaríamos numa lavanderia pagando impostos e eu aceitaria isso de bom prazer, para mim já seria o suficiente para estar com você. E ela, da mesma forma, tem os diálogos dizendo que a vida dela não foi bem sucedida estando com ele, porque o pai dela não deveria ter deixado ela se casar com ele, enfim. Ali você vai vendo que existe a consciência de que os mundos paralelos já é presente na vida deles. Exemplifica muito bem como se eles estivessem fora do véu da realidade, vivendo na realidade verdadeira, né? Vamos colocar assim. Aonde eles têm ciência dos mundos e das experiências em outras realidades, né? Esse diálogo é muito importante no filme. Para quem não tem experiência ou não trata muito, não acompanha os nossos assuntos aqui, pode ser que quando você assistir pela primeira vez, você vai ficar meio perdido aqui, cara. Porque o filme, ele não é para qualquer um fazer uma interpretação assim de imediato. Você vai precisar assistir umas 2, 3 vezes, né? Então, assim, ali você vê tudo isso acontecendo, né? Então você vê a Evelyn explorando realidades desconhecidas, você percebe que o marido dela era submetido a uma conexão com o outro eu dele, de um outro universo, aonde veio para abrir a mente da Evelyn sobre essas realidades, né? E aqui é muito interessante quando você olha essa cena, que se você casar com outras coisas que já aconteceram, tipo Chico Xavier, Valdo Vieira, Givaldo Franco, são pessoas que estão aí mostrando para nós a mesma coisa, trazendo informações de fora para dentro dessa matrix aqui. E aí, quando a gente chega para as pessoas e diz para elas, olha, vocês têm que abrir a mente de vocês têm que acreditar que você é dono da sua vida, que você consegue ter controle pelo menos sobre o máximo do seu potencial. Você não pode acreditar que tudo está sempre na mão dos outros. Você está vivendo uma experiência, só que a sua experiência, que é a qual você está consciente, ela também está acontecendo em outras realidades. Né? Nossa, se eu fosse ler aqui tudo que eu tenho que eu registro aqui das coisas que eu vejo nas projeções, como eu falei na semana passada, seriam inúmeros vídeos aqui. Eu não tenho nem tempo para dispensar em tantos e tantos vídeos que eu poderia falar aqui, ó. Ó, vou dar um exemplo para vocês. Quando chegaram para mim e contaram sobre o acidente que teve lá do avião. Olha o que eu escrevi aqui, ó, na semana do dia 28 de abril. Eu escrevi aqui, ó, vou censurar algumas coisas aqui que referem-se a alguns lugares que existem, né? Eu escrevi aqui, ó, porque eu tinha esquecido, né? Mas eu sempre registro, aí eu fui e coloquei aqui, ó. Sonhei 2 dias atrás que um avião tinha caído em um determinado lugar. Ou seja, veja só o que eu escrevi aqui há 2 semanas atrás. Que eu várias vezes eu falo aqui e as pessoas não acreditam, né? Então, assim, são coisas que a gente vai contando para as pessoas e as pessoas não entendem, né? Então, assim, fica difícil a gente dizer. Olha só o que eu escrevi no dia 22 de abril. Sonhei que em um determinado lugar, esse lugar eu vou preservar porque ele existe, eu frequento ele. Sonhei que esse determinado lugar havia explodido. E olha o que está acontecendo lá, né? No Irã, lá em Tel Aviv, o que esse pessoal está aprontando por lá. Então, assim, são coisas que eu vejo nas nossas realidades paralelas que elas reverberam aqui, não adianta. Tudo o que acontece nos outros mundos acontece aqui. Na grande maioria deles, cara. Na grande maioria acontece isso, né? Então, assim, é difícil a gente explicar para as pessoas que
A nossa experiência aqui, ela é só uma das que estão acontecendo. É só uma delas. Existem várias e várias outras acontecendo. Agora você imagina, faz sentido isso? Muita gente não acredita nisso, mas faz sentido. Pensa comigo. Como eu já falei aqui, que os dominadores daqui, eles têm a obrigação, assim como os moderadores, de que colocam as regras, os controladores controlam, os dominadores sempre executam. Então, quando as regras vão ser lançadas aqui dentro, eles têm que falar. Lembra que Jesus falava lá que... Cara, até me deu um branco agora. Falar de um outro assunto, acabei esquecendo. Enfim, esqueci. Ele falava exatamente sobre isso aqui que a gente está falando, dessas realidades paralelas e tal, que a casa do meu pai tem várias moradas, aquela coiseira toda. Então já é para exemplificar que, lembrei o que era. Tem uma colocação na Bíblia que foi muito aprofundada pelo, esqueci o nome do cara, é João Van Ellen, se eu não me engano. É John Van Ellen, se eu não estiver enganado. E ele falou disso com muita propriedade também, que ele dizia exatamente isso, que para nós, até no canal da Espiritualidade Moderna falou disso, que não haveria cabimento nós vivermos apenas uma única realidade, porque o tempo que nós passamos aqui é muito, muito, muito pequeno para a gente poder evoluir alguma coisa, para a gente aprender alguma coisa. Imagine se você veio aqui para viver o aprendizado de ser uma pessoa mais humilde com as pessoas, ser uma pessoa mais generosa. Provavelmente, imaginando um cenário hipotético, você seria uma pessoa bem-sucedida, que teria acesso a recursos ilimitados, mas que teria que dominar a sua própria essência, o seu próprio eu, para ser mais humilde com as pessoas, para ajudar mais as pessoas. Só que aí você vem nessa vida para fazer isso e você acaba não fazendo. Aí na próxima você vai querer fazer isso. Porque esse entender que a gente tem de evolução, de melhoria, é a mesma coisa do jogo. Quando você fala assim, se eu melhorar mais aqui, eu vou subir pro próximo nível. Pro próximo nível, sempre assim. E o universo é essa constante de sempre estar se aperfeiçoando e melhorando. Então você imagina, você teria que viver uma vida... imagina só, vamos olhar a Terra como um jogo aqui, porque é o que a gente está falando hoje aqui nesse domingo. O jogo chamado Terra, ele tem os seus altos escalões lá em cima, que nós conhecemos porque estamos no véu do esquecimento. São níveis que nós não temos acesso, mas para que nós acessemos eles, nós precisamos evoluir primeiro nesse aqui. Assim como num jogo, é a mesma coisa. A gente tem que desenvolver habilidades muito excepcionais para conseguir chegar no final do jogo e zerar, que é onde você morre, e sobe para o próximo nível, né? E assim sucessivamente. Agora você imagina se você tiver que fazer isso uma vez por vez. Ou seja, cada usuário que está dentro desse jogo no planeta Terra, ele tem aqui, vamos dizer que ele tem 100 anos, vamos arredondar, 100 anos para jogar esse jogo aqui. Só que lá do outro lado, isso seria o quê? Sei lá, 10 minutos. 10 minutos para você jogar esse jogo equivale a 100 anos aqui. Só que você não vai poder sair do jogo e querer entrar de novo. Você vai ter que esperar a sua vez novamente, porque existem outros querendo jogar também. Então como é que a gente faz para resolver esse problema? Os caras vão lá, criam inúmeras realidades, por isso que o Hugh Everett III, ele deixa bem claro que, embora nós não estejamos naquele mesmo nível de consciência, se eu escolhi entre tomar café ou beber um suco, existe uma outra versão minha no multiverso que está bebendo suco e não o café. Entende? Imagina, cara, se você pudesse olhar para trás agora, em tudo que você viveu na sua vida, e observar tudo o que aconteceu de coisas boas e ruins. Quantas vezes você não gostaria de ter voltado em algumas escolhas que você fez? Só que numa outra realidade essas escolhas aconteceram, entendeu? E aí quando a gente explica isso para as pessoas acham que é loucura. Loucura, cara, só de você pensar que você é um universo de inúmeras criaturas vivendo no seu corpo já é uma loucura. O universo é muito, muito mais
complexo do que a gente imagina. Muito mais. Então, você vendo esse filme do Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, você percebe que ele está bem escancarado na cara de todo mundo ali dizendo, sabe qual que é a mensagem final desse filme? Que independente do que você faça, nada nesse mundo importa. Pode ver que o tempo todo é transmitido isso, nada no mundo importa, é o foco principal. E o segundo, que tudo depende de você. Você pode ver que a Evelyn começa a entender que ela enxerga a vida dela só pagando impostos e trabalhando que nem um condenado. Só que quando a filha dela, a Jobu, vai lá e fala para ela sobre a verdade que ela não enxergou ainda, é que ela pode fazer a escolha que ela quiser. Tudo está nas mãos delas. Então aí é onde ela começa a fazer o quê? Ela começa a enxergar todas as realidades que ela viveu, de todas as coisas que ela fez que não foram, digamos, muito boas, né? Ou que por algum motivo ela deixou de apreciar as coisas que eram entregues para elas. Então, assim, a mensagem do filme, resumindo, se resume em 3 coisas. Primeiro, nada importa. Segundo, você tem a capacidade de fazer o que você quiser, e ela fala muito bem disso, entendeu? E terceiro, que não importa, cara, não importa o que você vai fazer, apenas faça. Porque quanto mais você vive preso, diante daquela realidade que você está, e você aceita tudo aquilo, você já está permitindo que todos os seus universos paralelos entrem no mesmo equilíbrio. Porque quantas pessoas não vivem no mundo hoje, como eu já passei por isso, e às vezes em alguns aspectos da vida, a gente se questiona muito, cara, por que eu tô vivendo isso? Por que eu tô passando por isso, cara? Será que se eu tivesse sido mais diferente em alguns aspectos, minhas atitudes, será que teria sido diferente as coisas? Então, assim, são fatos a pensar. São questões que nós devemos que procurar responder. Então o filme ele retrata basicamente isso, olha, as escolhas que você faz na vida, elas geram inúmeras consequências. Cada escolha que você faz, ela vai repercutir no universo. Então, não importa o que você faça, apenas faça, que é o que a filha da Evelyn procura sempre mostrar para ela, essa questão, faça, né? E aí, quando ela se conscientiza disso, aí ela percebe que ela consegue consertar todos os aspectos da vida dela em todas as multirrealidades que ela está presente. Quantas vezes nós aqui já não passamos por alguma situação parecida de ter feito uma escolha, como eu também já passei, e as coisas darem tudo errado, e você se perguntar todo dia, cara, e se eu tivesse feito aquela outra escolha, né, cara? Como teria sido a minha vida? Em uma outra realidade, isso está acontecendo. Uma outra escolha que eu disse sim, outra que eu disse não. Por isso que eu sempre digo aqui, cara, a gente tem que aprender, o mundo precisa aprender a assumir as suas próprias escolhas, sejam as consequências boas ou ruins. Por isso que o mundo tá aí do jeito que tá. Ninguém aceita aquilo que faz. Tudo que nós fazemos aqui já vem reverberando de outros mundos, vem do universo mental. Tudo reverbera aqui. Existem outros mundos que são muito mais evoluídos, então se alguma coisa der errada lá, vai dar errado aqui também, porque reverbera no universo. O universo é puramente frequência e vibração. Tudo é frequência e vibração. Quando você pensa em alguma coisa, você está gerando uma frequência. Essa frequência, quando ela começa a se dissipar no universo, é aquilo que a gente chama de vibração. Essa vibração vai fazer com que outras consciências também tenham suas mentes na mesma frequência dessa vibração, entendeu? Por isso que quando a gente explica essas coisas aqui, as pessoas não entendem, elas ficam perdidas ainda. Põe uma coisa na cabeça de vocês, gente. Nós fizemos escolhas de estar aqui. Ao longo da nossa vida fizemos escolhas que muitas vezes não foram coerentes, não foram racionais, foram muito instintivas. É por isso que nós estamos no percurso da evolução no universo. Tá certo que pessoas escolheram viver realidades em outros mundos muito melhores, porque provavelmente já tinham um nível de consciência mais elevado, mas a nossa busca está aí. O jogo Terra existe todos esses obstáculos aí, nada disso vai mudar.
O que cabe a nós aqui é a gente botar a mão na consciência e entender que nós temos responsabilidades com as escolhas que nós fazemos. Eu sempre deixo claro aqui para todo mundo, gente, olha a ficção científica, né? Ela é baseada na realidade. Tudo que vocês veem na ficção, que vocês acham que aquilo ali não existe, aquilo ali existe muito mais do que você imagina. Muito mais. As pessoas hoje, elas estão sofrendo cada dia mais, porque elas entregaram a vida delas na mão de tecnologias e as tecnologias simplesmente estão ocupando o lugar delas. É diferente de quando você completa aquilo que falta em você e não substitui o que é você. Então, assim, para quem tiver curiosidade, assiste o filme, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, e aproveita para ver o vídeo aí do Loki, né? Que eu publiquei aí na minha série aí do Liberte-se, que ela vai explicar exatamente ali do que nós falamos aqui, porque lá na série do Loki está muito bem resumido, bem explicado, como que o filme está transmitindo isso escancarado para você e você não percebeu. Beleza? Próximo vídeo a gente fala mais sobre esses assuntos aí.